Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu sou a Nanda Guardian e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ciclos do Bitcoin e análise on-chain. Só explicando o porquê do Bitcoin ser um ativo cíclico. A cada 4 anos acontece a queda pela metade das recompensas dos mineradores. Por que isso acontece? O processo de mineração é o processo de validação e registro das transações que ocorrem na blockchain, que é o livro-razão do Bitcoin. E o incentivo para que os usuários possam fazer isso é justamente a recompensa em Bitcoins. E a cada 4 anos, essa recompensa cai pela metade. Isso gera um choque de oferta, no sentido que a oferta do Bitcoin sente esse impacto dessa redução da recompensa. E gerando esse choque na oferta, lei da oferta e da demanda, os preços tendem a subir. Por isso que a gente fala que o Bitcoin é um ativo cíclico. E a cada ciclo do Bitcoin existem algumas características próprias. Por que tem essas características? Bom, em todos os ciclos do Bitcoin existem pessoas comprando, vendendo, armazenando e minerando Bitcoin. Para compreender as características desse grupo, existem alguns conjuntos de dados que são compilados por empresas especializadas, como por exemplo a Glassnode. E eu vou explicar no vídeo de hoje 3 indicadores do que a gente chama de análise on-chain. O que é análise on-chain? É justamente a interpretação desses dados que são obtidos pela Glassnode ou por qualquer outra empresa que faz esse acompanhamento dos movimentos de pessoas que estão comprando, vendendo, armazenando ou minerando bitcoins. Então, o primeiro indicador que eu quero explicar para vocês, assim, por cima, é o Spend Output Profit Ratio. O que é isso? Ele mostra os ganhos e perdas da rede. Então, existe a blockchain, que é onde todas as transações são armazenadas, e as pessoas que fazem a manutenção dessa rede, que participam dessa rede, elas têm lucros e perdas. Então, esse indicador é justamente o que mostra o grau de lucratividade dos participantes da rede. O que isso significa? Para ser calculado esse indicador, a gente divide o preço de venda dividido pelo preço de compra, ou seja, fornece em si uma visão macro do sistema, do mercado. Ele reflete o grau de lucro realizado para todas as moedas movidas aí na rede da blockchain. O que significa a interpretação desse gráfico? Quando a gente observa, se esse gráfico não ficar abaixo da linha preta, significa que o usuário da rede ainda consegue vender os seus bitcoins com lucro. Então a integridade do ciclo de alta está mantida. Esse é um dos indicadores que a gente usa na análise on-chain. Tem vários, tá? Eu só estou fazendo aqui um breve resumo. Historicamente, toda vez que esse indicador bateu o eixo X, foi um momento interessante para a compra, porque o preço começou a subir logo em seguida. É claro, gente, que não dá para a gente só olhar esse indicador e desconsiderar qualquer outro efeito. A economia ela não é uma ciência exata, mas é uma base que a gente tem em relação ao ciclo de alta e ao grau de lucratividade que os participantes da rede estão tendo. O segundo indicador, e aqui não tem apenas um, existem vários que têm esse parâmetro, é em relação à acumulação e à distribuição de moedas. Existem algumas características de mercados de baixa e mercados de alta. Então, nos mercados de baixa, quais são as características? O interesse pelo Bitcoin diminui, boa parte dos que permanecem na rede são os próprios mineradores, então é aquele momento que ninguém quer ouvir falar de Bitcoin, que está todo mundo falando que o Bitcoin morreu e ninguém quer ouvir falar disso. E aí são os mineradores que controlam essa rede durante esse período de ciclo de baixa. Já nos mercados de alta é justamente o oposto, que é o que a gente está vivendo agora em 2021. Então, o interesse pelo Bitcoin aumenta e novos especuladores entram na rede. Novas pessoas entrando, começando a considerar esse tipo de investimento. E aí, os veteranos, ou seja, quem está na rede há muito mais tempo, tendem a distribuir as suas moedas com lucro. Por quê? Porque se o preço aumenta, eles querem ali fazer um determinado lucro e esse indicador de distribuição também aumenta.
Então, esses parâmetros, acumulação e distribuição, também são movimentos muito característicos de ciclo de alta e ciclo de baixa. É importante observar para a gente entender em qual momento do ciclo nós estamos. Então, em ciclos de baixa, os mineradores eles tendem a distribuir menos as suas moedas e a acumular mais, e em ciclos de alta, os mineradores tendem a distribuir mais suas moedas porque eles conseguem fazer um lucro, já que os preços estão elevados, dado esse choque da oferta causado pelo halving. O terceiro indicador é com base nas faixas de idade das moedas. Até isso dá para a gente interpretar o quão novas são essas moedas que circulam na rede. Então, nos mercados de baixa, as moedas antigas não são distribuídas, ou seja, existe uma menor distribuição e uma maior acumulação. Já nos mercados de alta, as moedas antigas são distribuídas pelas forças do mercado. Por quê? Porque é possível realizar um lucro ali, já que o preço está mais alto. E quando elas são vendidas, quando essas moedas antigas são vendidas, elas automaticamente são reclassificadas como moedas novas. Por isso que esse gráfico de indicador de moedas novas tende a aumentar durante os ciclos de alta. É isso que eu queria trazer para vocês, apenas uma noção desses indicadores. Tem muitos outros que dá para a gente avaliar e entender em qual modelo, qual parte do ciclo de alta nós estamos agora, e aí para tomar a sua melhor decisão de investimento. Quem investe em Bitcoin investe por dois motivos. Ou por ideologia de uma economia descentralizada, de uma economia de livre mercado, o que faz muito sentido também, ou então por rentabilidade, ou os dois. Mas pensando aí em rentabilidade e analisando esses indicadores, dá para a gente alocar mais ou menos o nosso capital e tomar as melhores decisões de compra e venda conforme esses indicadores de análise on-chain. É isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.